Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu vou trazer para vocês o primeiro review escolhido pelos apoiadores, por vocês que estão apoiando o canal. Se você não conhece essa campanha de apoio, dá uma olhada aqui embaixo e no link eu vou deixar aqui em cima, para a campanha que eu fiz no Apoia-se. E você vai poder ter coisas como essa, que é escolher o próximo equipamento que vai ser avaliado. Bom, hoje, a pedidos, eu vou avaliar um equipamento que eu não esperava, que é o Benchmark DAC 1 Pré. É o equipamento que, hoje em dia, é o cérebro do meu sistema, mas eu não esperava que ele fosse, ter tanto interesse assim, porque ele é um equipamento que já saiu de linha há um tempo, mas ao mesmo tempo eu entendo o apelo dele, não é à toa que é o que eu escolhi para ser o cérebro do meu sistema. E vamos entrar e falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá. A Benchmark é uma fabricante americana de equipamentos voltados para o mercado profissional. Isso me atrai muito porque eu acho que geralmente os equipamentos feitos para o mercado profissional têm uma filosofia muito diferente para consumidores, mesmo para o consumidor audiófilo. E eu não estou falando em termos de som, é muito mais uma questão de filosofia, de funcionalidades, da forma como esse equipamento vai se comportar. As funções que ele vai trazer. Eu acho que os profissionais eles costumam ter uma abordagem muito sem firulas, muito no frills, sabe? São equipamentos que eles vão executar as funções para as quais eles foram projetados de uma maneira muito fácil, muito rápida e muito eficiente. E como eu passei por uma grande simplificação do meu sistema, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, o DAC 1 Pré acabou sendo um equipamento que se encaixou muito bem no que eu procuro, que é basicamente um faz-tudo num chassi pequeno, simples e com que eu não tenho que me preocupar. Ele vai entregar aquilo ali que eu preciso e nada mais. O DAC 1 ele já saiu de linha, a Benchmark ela já passou pelo DAC 2 e pelo DAC 3 e tem muitas variações, por exemplo, esse aqui, como eu falei, é o DAC 1 Pré, significa que ele é a versão com pré-amplificador e entrada USB do DAC 1, que foi o equipamento principal. Hoje em dia na linha DAC 3, que é atual, você tem variações também, tem o HDR que tem controle remoto, tem um que não tem amplificador de fones, tem um que tem amplificador de fones, tem um que não tem pré, tem um que tem pré, tem muitas variações. Agora vamos falar dele em termos físicos e de funcionalidade. Bom, ele é um equipamento, como eu comentei, muito pequeno e muito simples. Você não tem, apesar de você ter uma quantidade grande de entradas, de saídas e de funcionalidades, você não tem, por exemplo, o botão de ligar e desligar. Ele é um negócio que se tiver na tomada, ele está permanentemente ligado. E aí o que acontece? Você tem, como eu falei, ele é um pré-amplificador, então você tem duas saídas, você tem uma saída balanceada e uma saída single-ended. As duas podem ser configuradas para ter saída fixa ou variável, e aí isso basicamente é o seguinte: se você vai conectar ele num amplificador externo, e você quer que ele atue simplesmente como DAC, você precisa de uma saída fixa, ou seja, o botão de volume dele não vai atuar, ele vai ter sempre o volume máximo, vamos dizer assim. E a variável é para que ele atue como pré, ou seja, no meu caso, eu uso um par de monitores de estúdio amplificados. Ou seja, as caixas têm um amplificador interno e eu preciso que o controle de volume seja feito por um pré-amplificador. E aí que o DAC 1 Pré entra. Ele tem esse pré-amplificador, então eu consigo regular o volume com ele. Em termos de entradas, eu tenho tanto entradas analógicas, tenho um par de entradas single-ended para que ele possa ser usado, por exemplo, com algum outro DAC ou com um toca-discos, alguma coisa assim. E eu tenho várias digitais, para que ele atue também como DAC. Aí eu tenho algumas coaxiais, uma USB e uma Toslink ótica também. Na frente você encontra duas saídas para fone de ouvido e aí você pode programar para que a da esquerda deixe a saída do pré-amplificador ou para a caixa de som muda e uma que ela vai sempre funcionar. Então, por exemplo, se eu ligar no da esquerda, as minhas caixas de som ficam mudas, e eu troco entre caixa de som e fone de ouvido. Se eu botar na da direita, a caixa de som continua, Então, essas duas saídas eu acho que trazem uma versatilidade bem interessante, Tem horas que, eu quero ouvir com alguma outra pessoa, eu posso fazer isso com o DAC 1 Pré. À esquerda você tem o seletor de fontes, que também é um botão de mudo, Então você clica e você deixa ele mudo, ou você seleciona entre uma das 6 entradas disponíveis no DAC 1. Além disso, ele traz uma série de configurações internas, por meio de jumpers, que permitem que você faça algumas mudanças. Então, por exemplo, você pode configurar o ganho
das saídas de pré. Então ele pode ir desde menos 30, menos 20, menos 10 e 0 decibéis de atenuação. Ou seja, ele pode trazer, né, como eu falei, 0 atenuação, e aí ele vai com um volume muito alto para a saída de caixas amplificadas, perdão, né, a saída de pré dele, ou com 30 decibéis de atenuação para que você tenha um controle maior de volume, né, com caixas mais sensíveis, por exemplo. Você também pode fazer alterações na saída do fone de ouvido, né? Também existem atenuações possíveis, e ele vai desde um amplificador de fones que funciona com in-ears, né? Eu escuto ele com o meu AD8 tranquilamente, até com fones mais famintos. Ele não é um amplificador de fones tão potente assim, né? Esse amplificador ele é muito bom, ele tem muita qualidade, mas não tem uma potência absurda. Você não vai empurrar uma KGK1000 ou um Hi-Fi Man HS com ele, mas, cara, sei lá, 90% dos fones do mercado, 95% dos fones do mercado mais sofisticados, ele vai levar tranquilamente. Agora, uma observação é que ele opera em classe A e ele esquenta horrores, mas muito, assim. Tem situações que, cara, não dá para colocar a mão em cima, né? Isso não apresenta um risco para o aparelho, né? É natural de aparelhos que operam em classe A, mas pode assustar um pouquinho quem não está acostumado, principalmente porque, como eu falei, ele é um equipamento que não desliga. Então, se ele estiver na tomada, ele vai estar muito quente para você botar a mão. Então, assim, resumindo, cara, em termos de funcionalidades, ele é um equipamento que faz tudo e mais um pouco, né, perfeito para o que eu busco hoje em dia, né, para ser o cérebro do meu sistema. Ele faz isso sem custar muito, né, hoje em dia no mercado de usados você consegue um DAC 1 às vezes no Brasil por R$1.000, R$1.500, e num chassi muito pequeno e conveniente. Ele vai caber em qualquer lugar, você não vai ter problema com isso. Isso é o que me atrai demais no DAC 1 Pré. Agora vamos falar sobre o som. Eu acho que essa filosofia sem firulas, ela também existe no som do DAC 1 Pré. Eu não tenho mais como fazer uma análise absurdamente profunda, porque eu estou hoje em dia sem equipamentos para comparar o DAC 1 Pré, mas eu já tive ele ao mesmo tempo que tive GSX, Oppo H1, né, e outros equipamentos bastante sofisticados. E o que eu posso dizer, né, é que ele é um equipamento que deixa claro que ele é feito para o mercado profissional, assim, ele é muito transparente, ele tem uma pegada um pouquinho mais fria e analítica, mas ao mesmo tempo ele me parece muito neutro, assim, principalmente como solução única, ou seja, atuando como DAC e como amplificador de fones. Ele passa um pouco essa ideia de simplesmente entregar aquilo ali, né, ou seja, a sonoridade que está vindo da MIDI de uma maneira bem passiva. Eu não sinto, por mais que algumas pessoas possam achar que ele tem uma pegada um pouco mais fria, mais analítica, eu acho que isso é simplesmente uma interpretação dentro do que eu enquadraria como neutro, né? Por exemplo, o Reamp GSX era um amplificador bastante frio também, e que é considerado até hoje um exemplo de neutralidade, né? O que eu ouço do DAC 1 Pré é mais ou menos a mesma coisa, mais uma vez, tanto como DAC quanto como amplificador de fones. A sonoridade dele é muito direta, é muito transparente, é muito neutra mesmo, sabe? Ele tem ali graves interessantes, competentes, com pegada, com força. Ele tem médios muito transparentes, bastante lineares, os agudos a mesma coisa. Ele é um equipamento que ele tá um pouco naquela assim de não encanta, mas também não ofende, né? Assim, se o que você busca, sei lá, é um amplificador com uma pegada um pouco mais eufônica, mais melodiosa, ele não vai trazer isso, né? Eu lembro que quando eu comparei ele com o meu DAC anterior, o Yulong D100, o D100, a diferença de DACs costuma ser muito pequena, mas o D100 era um equipamento um pouquinho mais arredondado, um pouquinho mais macio, né? O meu Braham CV 6.0 a mesma coisa. Então, ele tem uma pegada mais Reamp GSX, vamos dizer assim. Uma analogia talvez seja como se fosse um Sennheiser HD600 no mundo dos DACs e amplificadores de fones, pelo seguinte: o HD600 está muito longe de ser o melhor fone do mundo, né? Você compara ele com, sei lá, HD800, Focal Ear, Focal Clear, né? Outros fones que são muito mais sofisticados. É evidente que o HD600 fica muito para trás. Né? Ele perde em termos de extensão, de transparência, de detalhamento, de espacialidade, de arejamento. Mas, ao mesmo tempo, a tonalidade dele é muito certa. Ele é um fone que vai funcionar com muita coisa excepcionalmente bem, né? Ele não vai mal com nada. O DAC 1 Pré é mais ou menos isso. Ele vai perder, né, para outros equipamentos mais sofisticados, né? Pô, se eu for comparar o amplificador de fones dele com o do GSX, o GSX está na frente, mas ao mesmo tempo ele tem aquela apresentação meio que como se fosse mais compacta e menos impressionante, menos encantadora, mas ao mesmo tempo muito correta, sabe? É aquilo, assim, ele não me dá a sensação de que tá faltando alguma coisa, né? Por mais que eu possa escutar um outro equipamento e falar, pô, não, isso aqui, caramba, né? Isso aqui tá em outro nível, né? Sei lá, um
um amplificador valvulado incrível, sei lá, ele vai me dar uma outra apresentação que pode ser muito melhor com muita coisa. O DAC 1 Pré, ele tem essa pegada muito direta, muito clara, tipo, cara, é isso aqui, ó, tá aqui. Entendeu? Ele não tá tentando ir muito além, tentando te mostrar uma coisa incrível, uma coisa absurda, né? Um grau de transparência que você nunca viu, sabe? Uma espacialidade absurda. É aquela sonoridade, assim, justa e correta. É isso, né? Ao mesmo tempo em que é muito competente, né? Faz, cara, como eu falei, faz de tudo, né? Funciona pra tudo aqui. E, assim, por um preço ok e de uma maneira muito conveniente. Então, concluindo, o DAC 1 Pré é aquilo, ele não é um equipamento que eu vou morrer de amores, né? Eu não vou chegar e, encarar isso aqui como o Audi W3 que eu já tive, que era um amplificador lindo, valvulado, TL, o meu Meyer Ear Tube, assim, eu já tive equipamentos que são muito mais apelativos, né? O apelo do benchmark DAC 1 é justamente ser uma coisa, cara, é isso aqui, olha só, eu sirvo para fazer isso e é isso que eu vou fazer e acabou. Sabe, a preocupação dele não é te encantar, não é te conquistar, é executar muito eficientemente uma função de uma maneira correta, justa, competente e por um preço que não vai precisar fazer com que você precise vender teu rim, né? Acho que é isso. Então, eu gosto cada vez mais dessa proposta, né, desse tipo de equipamento. Existem versões um pouquinho mais elaboradas, né, tipo um Oppo H1 que eu já avaliei. Ele tá em outro nível em termos de funcionalidade, ele tem Bluetooth, ele tem um chassi muito mais bonito, ele tem uma tela, controle remoto, né, várias coisas que o DAC 1 não tem. Mas, mais uma vez, é essa diferença de filosofia, sabe? Então, cara, se o que você busca é isso, né, ou seja, equipamento que vai simplesmente executar a função dele de uma maneira, cara, como você espera, cara, eu recomendo muito um DAC 1, né? Se você conseguir achar um usado, né? Aqui no Brasil, como eu falei, dá para achar de vez em quando por um preço muito bom. Ou outros equipamentos desse tipo, né? A Grace tem o M, não sei onde é que eles estão agora, acho que é M920, 930, também é mais ou menos a mesma coisa. Tem os da Lavre também, né? Eu acho que esse tipo de equipamento profissional pode ser excelente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu falei, esse é um review talvez um pouquinho diferente. Assim, acho que em partes por ser um equipamento com o qual eu estou muito acostumado hoje em dia, né? É o que eu escolhi para ser, cara, o meu, e eu não vejo necessidade de fazer upgrade, por mais que eu saiba que existem opções melhores que vão trazer mais coisa, mas ele está muito adequado ao que eu busco hoje e talvez esteja adequado ao que você busca também. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like, se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.